Hoje de manhã estávamos meditando sobre aquela expressão que Shaul usa para Timóteo, escrevendo a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, da Torá, da instrução dada por Elohim. E ali aquela primeira parte, cuida de ti mesmo, o verbo ali colocado está no sentido de olhar, olha para ti mesmo, atenta, presta atenção, vigia a ti mesmo e a Torá. Você está com o olho voltado para esses dois elementos, a sua condição, a sua realidade e aquilo que o Senhor estabelece como modelo, revelando na Escritura qual é a vontade dele para nós. Então você está vigiando e se comparando. Não pode perder a referência. Não pode usar uma outra referência. Não podemos achar que estamos servindo ao Senhor à nossa maneira de pensar, segundo a nossa imaginação. Cuida de ti mesmo, olha, atenta para ti mesmo, vigia a ti mesmo. E ali colocam doutrina, né? A Torá. Está até comentando isso, que todas as versões hebraicas, todas, pelo menos essas são as mais conhecidas, a tradução de Salkson, Delitz, e também do hebraico moderno, colocam a expressão Torá. Não colocam outra expressão. Cuida de ti mesmo e da Torá. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A instrução do Eterno, a gente sabe que este é o significado da palavra Torá. Torá quer dizer instrução. Tanto é que lá no livro de Provérbios fala: não deixe a Torá do teu pai, a Torá da tua mãe. Instrução. Quando aparece em Provérbios, eles traduzem por instrução, né? Está certo. Mas a mesma palavra, em vários locais diferentes, é traduzida de forma diferente. E, de fato, em alguns momentos fica mais, pelo contexto, mais voltado para a lei. Em outro momento, pelo contexto, você encaixa melhor a palavra ensino, instrução. Mas quando a pessoa entende o significado da palavra que dá origem, da palavra Torá, a abrangência desta palavra, ela não vai ficar limitada nem a um esquema de legislação e nem só como se fosse um ensino resumidamente. Não, é uma instrução, é algo amplo, extenso, que o Senhor dá. É o que o Pai comunica aos seus filhos. Louvado seja o Senhor. Você vê, por exemplo, a palavra educação. O que é que você vê como educação? Tem um sentido amplo, né? Educação vai entrar aí valores, vai entrar também bons modos, não é? Pessoa mal educada também diz respeito aos bons modos. Mas algumas pessoas só consideram a educação bons modos, né? O sujeito é um pilantra, é um mentiroso, mas fulano é muito educado. Não é muito educado. Ele só tem aqueles bons modos, né? Tem uma etiqueta, mas é um bandido, um ladrão, né? Se você for ver lá no Congresso, está cheio de gente bem educada, com bons modos, né? Vossa Excelência está faltando com a verdade. Vossa Excelência, bota uma palavra difícil, né? Com data vênia. Com todas as vênias, todas as data vênias e sem vênias. É todo, né? Bem educado, fulano é bem educado. Não é bem educado. Com toda a data vênia que eles fazem, soltam os bandidos com todas as vênias. Isso não é educação, não é ser bem educado. Antes fizessem valer a lei e não tivessem toda essa verbosidade, essa aparência de pessoas bem educadas, né? Mas, amados, eu estou querendo dizer com tudo isso que Shaul, ao falar a Timóteo, manda que Timóteo atente, cuida de ti mesmo, atenta, vigia a ti mesmo e a Torá. Você se comparando, você fazendo os exames que são necessários
para estar ali, seguindo à risca o que o Senhor determinou, fazendo a vontade de Elohim. É assim que nós somos preservados, amados. O Senhor cuida para que tenhamos a instrução, o Senhor nos dá o Espírito para compreendermos a sua palavra, mas a ação, segundo a palavra, ela parte de uma decisão de cada pessoa. Disposição real para fazer o que o Senhor quer, isso tem que partir do homem. Então, vamos aqui meditar na palavra do Senhor, que isso aqui para nós é precioso, é o que nos sustenta, o nosso alimento espiritual. Quero ler com os queridos Atos capítulo 9, louvado seja o Senhor. Atos capítulo 9, versículos 1, ou melhor, vamos ler a partir do capítulo 26. Na verdade, são textos paralelos que falam sobre o mesmo assunto, que é o encontro de Shaul com Yeshua. A revelação que o Senhor Yeshua concedeu a Shaul a oportunidade de vê-lo, de falar com ele. Atos capítulo 26, versículos 9 a 19. Contra os aguilhões. Contra os aguilhões. Bem, eu tinha imaginado que contra o nome de Yeshua, o Nazri, ou Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui. Sobre o que, indo então a Dameseque, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz dos céus, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica. Dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por servidor, por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satã a Elohim, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santos pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Muito bem, meus amados, vamos nos deter inicialmente aqui. É o relato de Shaul diante do rei Agripa, quando faz a sua defesa, visto que ele estava preso, nesta ocasião, em Cesareia. Ele estava aguardando algum tempo por um julgamento, aguardando ser liberto, porque não havia razão que justificasse a sua prisão. Mas, depois de passar um tempo aguardando ali, houve uma substituição do governador da província de Judá, e esse novo governador estava querendo fazer uma média com os judeus e estava disposto a colocar Shaul em risco, dar a oportunidade dos judeus de lançarem ciladas contra Shaul para matá-lo. Então, esse novo governador, intentando isso, perguntou a Shaul se ele queria ser julgado em Jerusalém. E Shaul percebeu a artimanha, porque em Jerusalém já tinham tentado matar ele, já tinham feito até um voto, 40 homens se comprometeram em não comer, nem beber, até que matassem a Shaul. Mas não conseguiram o seu intento. O Senhor guardou Shaul e por isso ele foi levado para Cesareia, onde ele desfrutava de maior segurança.
E esse novo governador, ao invés de soltar Shaul, ele resolveu usar essa artimanha. Estava disposto a sacrificar Shaul, entregá-lo aos Yehudim, aos judeus, para ganhar as graças do povo, já que ele era novo ali. Shaul percebeu a artimanha e apelou para César. E quando ele fez este apelo, como cidadão romano, ele tinha direito de comparecer diante do tribunal romano lá em Roma para ser julgado por César. E nesse seu apelo, o governador queria escrever algo, né? E aproveitando-se da visita do rei de Agripa, que estaria ali naquela ocasião, quis ouvir Shaul para colocar ali os dizeres que ele encaminharia para o imperador. E Shaul faz a sua defesa diante do rei Agripa. E quando ele faz essa defesa, ele comenta da sua experiência com o Senhor Yeshua, porque que ele mudou de perseguidor dos crentes para perseguido. Por que ele estava naquele momento sendo acusado por aqueles homens que um dia o incentivavam. Aqueles mesmos judeus que deram cartas na mão de Shaul para perseguir os salvos, para perseguir os santos, eram esses mesmos homens que agora, com toda a fúria, queriam a morte de Shaul, queriam condená-lo. E Shaul faz essa defesa colocando uma questão muito importante, obviamente, que era o encontro dele com o Senhor Yeshua, que foi o que mudou, o que realmente fez com que ele desse esta guinada, mudando completamente o rumo da sua vida. Nós começamos a leitura aqui no versículo 29, mas antes do versículo 9, na verdade, mas antes do versículo 9, Shaul fala um pouco sobre as suas questões anteriores, né, a sua condição anterior. E ele era fariseu, que ele era rigoroso, né, na questão ali da obediência à Torá, e tinha o reconhecimento, inclusive, das autoridades, estava cooperando, era o perseguidor dos irmãos da Assembleia. E aí ele foi para Damasco com essas cartas, com essas comissões, com essa comissão, para prender os santos que ali estivessem. E quando ele chega nesta viagem, no meio desse caminho, ele tem essa experiência. No versículo 13, começa a narrar: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz dos céus. É importante que a gente veja esses detalhes aqui que está nesse relato, porque esse episódio na vida de Shaul, ele é narrado em 3 capítulos do livro de Atos. No capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. No capítulo 9 é a primeira vez que aparece ali mostrando os primeiros passos de Shaul. No capítulo 22 ele faz a sua defesa em Jerusalém, porque estava sendo acusado ali. E depois ele faz a sua defesa diante de Agripa, no capítulo 26. Em cada um deles tem alguns detalhes que são importantes para enxergarmos melhor todo esse acontecimento. E aqui no versículo 13 a gente vê essa expressão aqui: no meio do caminho, no caminho, uma luz do céu. Uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Quem tem NVI aí para... Quem tem NVI, vê que está escrito aí em língua, só confirmar aqui exatamente. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Todas as outras versões, hebraico, né? Você já vê na NVI, já tem uma distorção. Você vê que eles têm uma proposta nova, uma linguagem mais fácil, mas aí eles colocam as distorções, né? De onde é que eles tiraram isso? Vê que o pastor Mário chamou a atenção, inclusive, para a tradução desse texto de Matitiarro, capítulo 5, versículo 32, que a NVI, ela corrompe, né, o significado do texto para incutir ali as ideias que interessam ao grupo que financia essa versão. Então, vamos lá.
é língua hebraica. E dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Qual era a situação de Shaul aqui quando a voz do Senhor Yeshua lhe é dirigida? Ele estava recalcitrando contra os... A gente já falou aqui o que significa aguilhão, né? Aguilhão é aquele espeto que usa no boi para direcionar o gado, né, para onde o dono quer que ele vá. Então dá aquela espetadinha, o boi não é bobo nem nada, né? Ele vai sentindo o aguilhão e vai sendo conduzido para onde ele tem que ir. Isso é o aguilhão. Mas o Senhor Yeshua diz para Shaul que ele estava recalcitrando contra os aguilhões. Significava, então, que o espeto já estava fustigando ele, né? Ou seja, de alguma maneira, o Senhor já estava tentando direcionar Shaul. Ele já estava tendo algumas experiências, de alguma maneira, algumas indicações, e que ele ainda estava resistindo, recalcitrando contra os aguilhões. E por que ele estava recalcitrando contra os aguilhões? Porque ele estava sendo influenciado, estava sendo arrastado pelos rebeldes, pelos rebelados contra o Senhor. Então, o que acontece quando você está numa debandada de animais correndo e às vezes sem um freio, né? Desenfreado, desembestado? Ou você corre na mesma direção que todo mundo está correndo, ou você corre o risco de ser atropelado. Isso nem só com animais, né? Com seres humanos também. Se você visse uma multidão de pessoas correndo na tua direção, o que você faria? Ficaria ali parado, esperando elas virem, chegarem em você? Ou você começaria a correr, porque não queria ficar no meio do caminho para ser atropelado. Então, essa situação era a que Shaul estava vivenciando. O Senhor estava espetando, botando um aguilhão, mas ele não estava ainda recebendo aquele aguilhão para conduzi-lo. Ainda estava sob a influência de outros. E aí, depois desse encontro com o Senhor Yeshua, é que Shaul, ele vai ser reconduzido, vai ser ter aberto os seus olhos. E aqui no versículo 19, depois de ter essa experiência com o Senhor, que diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Antes, qual era a condição dele? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Estava desobedecendo. Consciente ou não, ele estava resistindo ao Senhor. Agora, ele estava em obediência à visão celestial. No momento em que ele muda de posição, vão surgir aí muitas situações difíceis para ele, perseguições. Ele vai começar a sofrer aquilo que ele causava, de perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Mas vamos recapitular um pouco dessa história, porque nós precisamos entender em que contexto Shaul estava, qual era o ambiente onde ele estava, para a gente perceber também, se nós não tivermos o cuidado, nós somos arrastados por aqueles que estão em rebelião contra o Senhor. Mas, de alguma maneira, eles podem ser muito convincentes. De alguma maneira, podemos ser, se não tivermos o cuidado, até instrumentos nas mãos do maligno para causar prejuízo aos santos. Shaul era um homem sincero. Ele estava sendo manipulado e, na sua ignorância, ele estava sendo um instrumento de perseguição. O Senhor, inclusive, na outra parte do texto, num outro relato que fala sobre a conversão de Shaul, ele declara, quando o Senhor fala para Hananiah, eu lhe mostrarei o quanto convém padecer por causa do meu nome. Hananiah foi aquele que o Senhor enviou
para orar por Shaul, quando ele, depois dessa visão, ele ficou cego, né? Não podia ver. Então, Hananiah foi enviado para orar por ele, para restabelecer a sua vista e para ali também operar ali as primeiras providências. Então, Shaul teve essa experiência. Agora vamos regressar um pouquinho, porque a primeira vez que a Escritura fala sobre Shaul está aqui no capítulo 7. Capítulo 7 de Atos. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Shaul. Um jovem chamado Shaul. Era jovem quando isso aconteceu. De que se trata essa passagem? Aqui se trata do assassinato de Estevão, ou Estefanos. Ele foi assassinado. Não foi devidamente julgado ou condenado por qualquer crime que ele tenha cometido. Não houve crime, ele foi assassinado. Muito embora alguns, ali naquele momento, pudessem acreditar que aquilo era um julgamento sério. Alguns ali acreditavam que a indignação daqueles homens contra Estevão era uma indignação honesta de alguém que estava defendendo o Elohim. Homens que ficaram de tal maneira afrontados com as blasfêmias que Estevão teria proferido, que decretaram ali a sentença de morte por apedrejamento. Mas nada disso era verdade. Não existia uma indignação verdadeira, honesta. O que existia era uma rebelião contra o Senhor. E Shaul estava lá, na sua sinceridade, achando que estava fazendo um bem, guardando as roupas dos assassinos. As roupas daqueles que pegaram em pedras para atirar em Estefanos, em Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. O homem que tinha a palavra do Senhor no seu coração. E quando ele transmitia a palavra, não havia quem pudesse resistir à sabedoria que operava nele. Shaul estava lá guardando as roupas dos assassinos. Mas ele não via aqueles homens como assassinos. Ele via como homens guardiões da lei do Senhor, da Torá de Elohim, guardiões da justiça, que estavam defendendo a honra de Elohim. Era assim que ele enxergava. Mas algumas coisas, ficam marcadas na vida de Shaul. A morte de Estevão, foi um desses acontecimentos que não saiu da memória de Shaul. Certamente aquilo marcou de alguma maneira, embora ele pudesse ter essa compreensão deturpada da realidade, mas no íntimo aquilo permaneceu, tanto que lá adiante, quando ele escreve as suas cartas, ele fala sobre isso. Fala, inclusive, que ele não era merecedor de ser um shalia, um apóstolo, porque ele tinha perseguido a Assembleia e tinha concordado com a morte de Estevão. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que o Eterno, querendo demonstrar toda a sua misericórdia, toda a sua compaixão, o escolheu para uma missão tão nobre, embora muito sofrida, muito difícil. Então, Shaul foi escolhido e ele tinha consciência de que, se fosse pelos seus próprios méritos, pela sua capacidade de percepção, de visão, ele não estaria ali, porque ele foi influenciado por homens perversos. Ele acreditava naqueles falsários rebelados contra Elohim, pensando estar cooperando com Elohim.
Shaul tinha essa percepção de como ele foi um instrumento nas mãos de manipuladores. Mas o Senhor realmente teve misericórdia dele e viu a sua sinceridade. E o próprio Senhor Yeshua se manifestou a ele. O interessante é que antes desse momento aqui, da morte, que os homens pegaram em pedras, diz aqui no versículo 54, depois das palavras de Estevão, nós vamos recapitular inclusive uma dessas palavras. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra eles. Isso daqui eram os juízes. Era o STF daquela época. Né? Rangiam os dentes. Data vênia. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus. Fixando os olhos nos céus. Viu a glória de Elohim. E Yeshua que estava à direita de Elohim. Veja que há aqui uma semelhança de experiências, não é mesmo? Uma experiência. E olha o que vem adiante. No versículo 56, quando Estevão fala: eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem que está em pé, à destra, a mão direita de Elohim. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. Olha a indignação de homens. Olha, parecia uma ação assim, realmente não é possível, isso é uma aberração, isso é horrível, isso é uma blasfêmia. O circo destes homens, né? Unânimes contra ele. Todos eles. Unânimes. Não havia um sequer. Imagine você, Shaul, um jovem, olhando aquele movimento. Poxa, todos eles de uma vez. Realmente esse homem é terrível. Deve ter feito alguma coisa que... Todos estavam contra ele. Nenhum voto contrário. E expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Shaul. Perceba o seguinte, Shaul estava ali acompanhando essa situação. Ele mesmo fala que ele concordou, inclusive, com a morte de Estevão. E, naturalmente, quando Estevão falou, eu vejo os céus abertos. Eu vejo o Filho do Homem de pé, à destra da majestade do Pai. Quando ele falou isso, eu disse, não está vendo coisa nenhuma. Mas Shaul veio a ter uma experiência muito semelhante. Shaul teve uma experiência muito semelhante. Ao meio-dia, a caminho de Damasco, ele viu dos céus uma luz resplandecente, mais forte do que o sol. E uma voz lhe falou: Shaul, Shaul, por que me persegues? E ele perguntou: quem é? Eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É nessa hora que o Espírito da Verdade nos faz lembrar de coisas que às vezes a gente não lembrava, né? Alguém olhou para os céus um dia e viu o que agora Shaul estava vendo. E além de ver, estava ouvindo. Então, o texto vai dizer, no capítulo 9 em especial, que ele ficou todo trêmulo. O que devo fazer, Senhor? O que devo fazer? Por quê? Porque até aquele momento, os homens diziam o que ele tinha que fazer, davam as cartas na mão dele.
Diziam para ele que ele tinha que trazer as pessoas presas para Jerusalém, que ele devia ir, inclusive, em cidades estrangeiras, e enviavam ele com toda a disposição que Shaul demonstrava para fazer aquela tarefa, e ele estava enfurecido, realmente achando que tinha que ser daquela maneira. E as pessoas diziam para ele o que ele tinha que fazer. E agora ele não sabia o que fazer. Mas pelo menos ele está pedindo para a pessoa certa. Agora ele não queria mais recalcitrar contra os aguilhões. Eu não mais queria resistir ao Senhor. E ele pergunta: o que devo fazer? Entra na cidade, lá te será dito o que tu deves fazer. Capítulo 9 registra assim. E aí é quando Hananiah é enviado para orar por ele, dar as primeiras orientações para Shaul, um homem servo do Senhor, né, que teve coragem de fazer essa tarefa também. O Senhor falando, né, intimidade com o Senhor faz toda a diferença nessas horas. E Shaul, ele agora vai declarar diante de rei Agripe: agora eu fui obediente à visão celestial, à visão dos céus. Mas veja, enquanto ele estava sob a influência daqueles homens, o que estes homens estavam fazendo? Eles estavam fazendo com consciência? Será que eles não estavam na mesma condição de Shaul? Será que, da mesma maneira como Shaul foi manipulado, aqueles demais não estavam cegos pelas mentiras de Satã, ou cegos pelas circunstâncias, pelas vaidades, ou sei lá por quê? Vamos observar aqui o que Estevão diz. Quando Estevão comparece perante eles, aqui no capítulo 7, ele faz a sua defesa. E ele vai colocar aqui uma breve narrativa sobre a história da formação da nação de Israel. E Estevão está querendo mostrar algo para eles. Está querendo mostrar que esta rebeldia, esta rebelião, esta resistência contra Elohim era algo presente na história de Israel. Era algo sempre manifesto ali na história do povo de Israel. Por que era importante isso? Porque existe, no caso de Shaul, ele estava sendo levado, influenciado para esta rebeldia. Mas existiam aqueles que eram os fomentadores da rebeldia. Os que não estavam dispostos a fazer a vontade do Senhor. E Estevão vai mostrar isso. No capítulo 7 aqui, no início, ele vai começar a falar sobre a formação da nação, sobre os patriarcas, né? Falando quando o Senhor aparece a Abraham, lá no versículo 2, varões, irmãos, pais, e ouvi, o Elohim da glória apareceu a Abraham, nosso pai, estando na Mesopotâmia, ou Aram Naharaim, antes de habitar em Haran. Aí vem a ordem, e aqui no versículo 9, já passando por Yaakov, Yitzhak e Yaakov, no versículo 9 já diz assim: e os patriarcas eram aqui os filhos de Yaakov, os patriarcas movidos de inveja venderam a Yosef para Mitzrayim, mas Elohim era com ele. Por que eles venderam Yosef para Mitzrayim? Porque eles não queriam que os sonhos que Yahuvá tinha dado para Yosef se cumprisse. Veremos o que será dos seus sonhos. Ou seja, Yosef era o predileto de Yaakov, mas também era o predileto de Elohim. Porque Yahuvá era com Yosef. Yaakov deu uma túnica de várias cores para Yosef, mas Elohim deu-lhe um sonho, na verdade repetido por 2 vezes. E nós sabemos o que significa um sonho repetido.
Quando Yosef interpreta o sonho de Faraó, as vacas magras, as vacas gordas, 7, as espigas mirradas e as espigas cheias, 7, ele diz, o sonho é repetido, porque a coisa é determinada, é certa, vai se cumprir. Yosef teve 2 sonhos. Um sonho em que o seu molho no campo era colocado no meio e os 11 molhos dos seus irmãos se dobravam diante dele. Depois ele teve um outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. A palavra do Senhor diz que Jacó, embora tenha repreendido Yosef, dizendo, acaso nós, eu e a tua mãe, vamos nos prostrar diante de ti? Contudo, guardou isso no coração. Jacó também sabia o que significava. E os irmãos, movidos de inveja, como aqui o próprio texto fala, o próprio Estevão fala, os patriarcas, movidos de inveja, venderam a Yosef para Mitzrai, mas Elohim era com ele. Mas não adiantou, porque a vontade do Senhor haveria de se cumprir. Embora eles quisessem resistir ao Senhor, estivessem contra os aguilhões, não poderiam impedir o cumprimento da palavra de Elohim. Louvado seja o Senhor. Então, quando eles estavam ouvindo, eles estavam sabendo o que Estevão estava querendo dizer. Eles venderam o seu irmão. Vocês também fizeram o mesmo, vocês sabem disso. Vocês sabem por que vocês fizeram isso como ungido? Se o deixarmos assim, virão os romanos e tirarão o nosso lugar. Estevão estava colocando as coisas com verdade. Veja, olha aí a dureza de coração desses homens. Depois, no versículo 25, entrando aqui já na obra que Moshe realizou, e ele introduz aqui como foi o nascimento de Moshe, e quando ele chega aos 40 anos de idade, veio o seu coração visitar os seus irmãos, e ele tenta ajudar os seus irmãos. No versículo 25 diz, e ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Elohim lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E a resposta que foi dada para Moshe, por aquele homem que estava fazendo o mal, repeliu a ele, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Ou seja, ao invés de aceitarem a Moshe, que era um homem escolhido por Elohim, eles rejeitaram, dizendo, quem te constituiu príncipe sobre nós? O que Estevão está querendo falar? Isso não é a primeira vez que acontece. Aconteceu com Yosef. Aconteceu com Moshe. Que eles tanto idolatravam, né? Moshe era um servo do Senhor, um profeta, um homem que deveria ser ouvido? Sim, mas se eles ouvissem a Moshe, teriam crido no Senhor Yeshua, mas eles estavam recalcitrando contra os aguilhões, dizendo que estavam obedecendo a Moshe, dizendo que eram discípulos de Moshe. E Estevão fala, vocês estão agindo como seus pais fizeram lá atrás, que rejeitaram a Moshe. Aí lá, dá um salto aqui para o versículo 35. A este Moshe, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este Elohim enviou como príncipe e libertador, pela mão do anjo, do mensageiro, que lhe aparecera na sarça. E foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais, na terra de Mitzrai, no mar do fim, e no deserto, por 40 anos. Foi este que eles tinham rejeitado. Mas eles não permitiam que os aguilhões de Elohim os conduzissem. Estavam sempre resistindo. Essa aqui foi a rejeição de Moshe quando Moshe vai para libertá-los. Para libertá-los. A primeira tentativa de Moshe não era o tempo, é verdade, Moshe se precipitou. Não era aquela forma, não era aquele o tempo, mas ele era o escolhido.
Depois, este Moshe que foi rejeitado foi enviado, mas nem por isso foi fácil, porque o povo também teve resistência para acatar as palavras de Moshe. Foi com a mão forte, com muitas pragas. E é importante que entendamos que as primeiras pragas também atingiram os israelitas. Por quê? Já pararam para pensar nisso? Por que o Senhor não fez distinção logo de cara? Por que o Senhor deixou que os israelitas também sofressem o dano daquelas pragas no início? Será que a disposição inicial deles era uma disposição positiva? Ou eles precisavam também de quebrantamento? Existiam sim aqueles que estavam clamando em Mitzrayim, mas não eram todos os que estavam clamando. Existia muita gente querendo era ficar lá, acomodados com a escravidão, resistindo mesmo quando era alguém para libertá-los, para salvá-los, mas existiam. É preciso que a gente veja isso. Depois de certo ponto é que o Senhor começa a fazer distinção, que foi importante até para que os egípcios observassem que não seria igual para todo mundo, né? Que o Senhor preservaria o seu povo. Mas o seu povo também precisava ter os ajustes necessários. E ver que com todo esse trabalho que o Senhor fez ali, o deserto foi uma caminhada muito difícil, né? Caminhada difícil. Então, Moshe foi rejeitado no primeiro momento. O Senhor conduzindo, tentando dar a solução, mas existia rebelião, um impedimento. E aí Stefano está falando sobre isso. E aqueles homens estavam ali ouvindo aquilo. Você está nos associando a isso. E ele fala mais uma vez, não só neste momento, quando foi para entrar na terra prometida. Olha, quando foi para serem libertos, e quando foi para entrar na terra prometida, o povo quis voltar. Disse, não, vamos fazer. Constituir um outro para voltar. Quando estavam ao pé do Monte Sinai, não sabemos o que se deu deste homem. Vamos voltar. Aqui ele fala, no versículo 38, versículo 40, dizendo a Harão, versículo 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram, e em seu coração retornaram a Mitzrayim, dizendo a Harão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moshe que nos tirou da terra de Mitzrayim, não sabemos o que lhe aconteceu. Aí fizeram aquele bezerro de ouro, estavam querendo voltar. Depois foi naquela época em que quase entravam na terra prometida, mas não obedeceram. Aí ele começa a falar, né? Também até sobre Shelomó, sobre a edificação da casa. E no versículo 51 ele fala assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós o quê? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como o quê? Vós sois como os vossos pais. Imagine esses homens ouvindo essas palavras. Imagine como eles estavam felizes sem ouvir que eles eram como seus pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Não foi só Moshe, não. Os profetas, os seus pais mataram os profetas. Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Vós que recebestes a Torá por ordenação dos anjos, dos mensageiros, e não aguardastes. Aí dá para entender por que aquela fúria. Mas preste atenção em algo. Há uma expressão importantíssima aqui que Estevão usa. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Porque se existe alguém que age no nosso interior para nos convencer, para nos guiar, que serve como aguilhão para a nossa alma, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos incomodar quando nós estivermos procedendo errado.
Quando o nosso pensamento não for agradável ao Senhor, o Espírito Santo vai lá e nos incomoda. Quando a tua palavra, quando o teu olhar não for um olhar que agradou ao Senhor, o Espírito Santo já lá no íntimo dá aquela espetada. Opa, vamos corrigir. Mas eles sempre resistiam ao Espírito Santo. E o pior é o que o Senhor fala. Vocês percorrem os céus e a terra para fazer um discípulo, um prosélito, para torná-lo 2 vezes filhos do inferno. E era o que eles estavam fazendo com Shaul, um jovem sincero, um jovem que queria servir ao Senhor, mas estava sendo manipulado, usado como instrumento nas mãos dos rebelados, dos rebeldes, dos malignos, que não estavam agindo por ignorância, estavam conscientes. E tão conscientes estavam que eles rangiam seus dentes de ódio. Se aquelas palavras penetrassem o coração deles para produzir o quebrantamento, como aconteceu quando Quefá pregando, no dia em que desceu o Espírito Santo e ele pregou ali para aquelas almas que queriam saber a razão daquele alvoroço, né, que causou em Jerusalém, e ele falou para aqueles irmãos: olha, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos Elohim chamar. E eles ficaram compungidos, né? Antes disso, na verdade, antes dessas palavras, ele falava assim: que faremos, varões e irmãos? Olha que Quefá não falou coisas muito diferentes da que Estevão falou. As autoridades e o povo clamou que fosse pendurado no madeiro, e eles sentiram aquilo: nós matamos, cooperamos com a morte do ungido, que faremos? Olha que resposta diferente. Mas Estevão, quando esteve diante daquele sinédrio, de homens que eram a cúpula, né, dos religiosos da época, eles rangiam os dentes. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a ouvir a voz do Espírito. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E não estavam dispostos. E no meio disso estava lá uma alma, querendo agradar o Senhor, mas enganado. Só que, diferente daqueles malignos, mentirosos, Shaul, quando teve a sua experiência com Yeshua, quando o Senhor fez a ele ver que ele estava sendo usado, que ele estava sendo enganado, ele declara para Agripa, né, falando: eu não fui desobediente à visão celestial. E o que Shaul fez? Capítulo 9, versículo 22. Logo depois da conversão, depois desse encontro com o Senhor, o início do capítulo 9 narra o mesmo que nós lemos lá no capítulo 26, que é o encontro do Senhor de Shaul com o Senhor Yeshua. Mas a partir do versículo 22, depois desse primeiro encontro, versículo 22 diz: Shaul, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus, os Yehudim, que habitavam em Dameseque, provando que aquele era o ungido. E tendo passado muitos dias, os Yehudim tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Shaul. E como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Então agora Shaul estava sendo protegido pelos irmãos, né? Ele foi descido pelo muro, porque em Dameseque eles fecharam a cidade, né? Guardavam as portas da cidade para apanhar Shaul. E Shaul agora escapa
com o socorro dos irmãos. Ele vai para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele também vai encontrar dificuldade. Aqui no versículo 26 diz: e quando Shaul chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabá, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, aos emissários, e lhes contou como no caminho lhe vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Yeshua. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Yeshua, falava e disputava também contra os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Mais uma vez, o intento de matá-lo. E Shaul, inclusive, fala que ele teve uma revelação do Senhor, que não receberiam o testemunho dele. Ele fica até questionando ao Senhor, falando: Senhor, eles sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Capítulo 22, versículo 19. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E aí o Senhor responde, disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então agora Shaul, ele está sendo conduzido por Elohim. Ele teve mais essa experiência com o Senhor, ele foi arrebatado para fora dele, como aqui diz nessa passagem, e o Senhor vai falar para ele o que ele deveria fazer. A partir desse momento que ele se encontra com o Senhor Yeshua, ele pergunta: que hei de fazer agora? Quem vai dizer, quem vai conduzir Shaul é o Senhor. Pelo seu Espírito, pela sua palavra. Ainda que ele pudesse pensar: bom, não é possível que eles vão querer me matar, eu me dispus a ajudá-los. E o Senhor mostrando para Shaul: Shaul, não ache que todos são sinceros como você. Não ache que esses homens estavam agindo na ignorância como você. Ele precisava agora atender, a ser conduzido pelo Senhor. E é o que vai acontecer com Shaul. Então, amados, o que eu gostaria aqui de trazer, já que o tempo está esgotando, voltando aqui ao capítulo 26. Capítulo 26. Versículo 19. Enquanto Shaul estava sob influência dos rebeldes, e aí a gente tem que se guardar da influência dos rebeldes. Como é que você vai se guardar da influência dos rebeldes? Como é que você vai saber? Como você vai saber distinguir o que é realmente a vontade do Senhor ou o que é a vontade dos homens que estão querendo te convencer a fazer algo que o Senhor mandou não fazer? Que estão querendo te convencer a recalcitrar contra os aguilhões. Como você vai saber disso? Aleluia. Você só vai saber disso quando você tem esse questionamento que o Senhor faz, que Shaul faz. Senhor, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Porque se essa pergunta não for dirigida ao Senhor por parte do interessado, não ache, não pense que o Senhor ele vai te conduzir se você não permite, você não pergunta, você não se abre, você não busca. Aleluia. Elohim é pastor, não é ladrão. O ladrão é que rouba o que não é dele. O pastor guia os que são dele. O pastor guia as suas ovelhas que ouvem a sua voz. Aos que pertencem ao seu aprisco. Elohim não vai fazer como um lobo que salta a cerca para avançar num espaço que não lhe pertence, que busca apanhar as ovelhas no momento de vulnerabilidade. Não é assim que o Senhor age.
Então o Senhor se revelou a Shaul. E Shaul deu-lhe a resposta de alguém que queria fazer a sua vontade. Estava enganado, mas estava querendo fazer a vontade. Senhor, o que hei de fazer? Ele não vai chegar para o Senhor e falar, Senhor, como é que tu me deixou tanto tempo enganado? Como é que o Senhor faz isso comigo, de deixar eu agir tanto tempo errado? Não, Shaul percebeu que o que faltou a ele foi perguntar ao Senhor. E, na verdade, ele tinha já dado alguns sinais, porque ele ouviu Gamaliel falando. Se não ouviu, ele tomou conhecimento. Porque Gamaliel tinha advertido, quando começaram as perseguições contra os fiéis, ele falou diante do Sinédrio, dizendo para aqueles homens, olha, vocês tenham cuidado, porque se isso procede de Elohim, vocês não vão poder frear isso, vocês não vão poder impedir isso. E Gamaliel foi o mestre de Shaul. Shaul nasceu em Tarso, mas foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Ele foi instruído. E Gamaliel falou, não entrem nesta de perseguir esse povo, porque se isso é do Senhor, não tem freio. Se não for, vai se dissipar sozinho. Gamaliel tinha falado, olha, não entrem nessa. Se não for do Senhor, vocês lembram que se levantou aquele Yehudá lá, dizendo que era o Machia, e depois se dissipou? Pereceu? Ele tinha advertido, mas naquela época Shaul ainda não estava atento, desperto. Aí veio Estevão, teve aquela experiência maravilhosa, mas Shaul não estava desperto. Na verdade, ele ficou furioso, expirando ameaças contra o povo de Elohim. Ele foi perseguindo, né? Eles não. Agora, quando o Senhor aparece a ele, como se tivesse estourado uma bomba diante dele. Que hei de fazer? Que hei de fazer, Senhor? Eu preciso reparar a minha situação diante de Ti. E não dá para dizer que ele fez pouco, né? Shaul fez muito. Shaul realmente fez muito. Nós devemos muito a Shaul. Se hoje o anúncio chegou até nós, claro, houveram outros homens fiéis que cooperaram nesta obra também de pregação, de expansão do anúncio, mas Shaul foi, certamente, a pessoa fundamental na execução deste plano. Então, ele não foi desobediente, mas ele foi obediente. E que nós possamos também estar diante do Senhor, que não jamais estejamos na condição que Shaul estava anteriormente, de perseguir a Assembleia, mas que estejamos sempre na posição que ele esteve quando o Senhor apareceu a ele. Que hei de fazer, Senhor? Que hei de fazer? Se o Senhor vê em nós essa abertura, essa disposição, Ele vai nos guiar. E não vai precisar de aguilhão, não. É? Como um pastor que chama as ovelhas pelo nome e as ovelhas atendem a sua voz. Não vai ser que nem boi, mas como ovelha. Amém?